1 de Pedro, capítulo 1, verso 13, 14, 15 e 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 13, 14, 15 e 16. E a nossa conversa hoje é sobre um povo santo. Um povo santo. Peregrinos que somos, exilados que somos, mas santos. Vamos ver o que o apóstolo de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Verso 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e compreendemos que a única profecia para o seu povo, Senhor, depois de Jesus, é a Santa Escritura, é a palavra do Senhor. Senhor, que a Escritura seja suficiente e que o Senhor comunique as verdades do Teu reino para nos consolar e para nos confrontar. Ilumina o Teu povo, Senhor, e abençoa o Teu povo, para nós sairmos daqui edificados e cheios do Teu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, pessoal, a palavra santo por si só significa separado. A palavra santo significa retirado para um contexto devido. E se eu chegasse para vocês e falasse assim, o povo de Deus é chamado para ser santo, ou seja, o povo de Deus é chamado para ser retirado para um projeto específico, ou seja, o projeto de pertencer a Ele. Isso por si só já seria suficiente para vocês poderem ir para casa e pensar na vida de vocês e falar qual é o meu compromisso com o Senhor. Mas eu acredito que a gente pode melhorar um pouquinho mais isso aqui. Por quê? Porque via de regra, quando nós falamos em santidade, às vezes a gente está preocupado com um conjunto de regras a ser seguido. Percebam que o povo de Deus, os cristãos, especialmente no Brasil, especialmente em Cariacica, aqui na nossa realidade, eu sou nascido e criado aqui, o povo de Deus é conhecido por aquilo que ele não faz. Os cristãos não são conhecidos pelo que eles fazem. Eles são conhecidos pelo que eles não fazem. Me parece que se você cumpre uma cartilha e um determinado conjunto de regras, isso faz você parecer mais com Deus na nossa cabeça. Isso faz a gente parecer mais santo. Se a gente cumpre um conjunto de normas, a gente parece mais com Deus, a gente acha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é paganismo e não cristianismo. Isso não é ser cristão, especialmente não é ser reformado. Porque isso vai muito além. No início da década de 90, eu sou nascido e criado numa denominação de cunho reformado. Alguns primos com aquele boom das igrejas neopentecostais, e eu me lembro que nas nossas conversas de família, a turma dizia assim, nós vamos para aquela igreja lá, porque lá a oração é mais forte, não é? E era engraçado isso, porque pouco tempo depois eles saíram dessa denominação e foram parar nessas denominações neopentecostais, em que eles tinham uma cartilhazinha, uma carteirinha, e aí eu falei hoje de manhã, só quem tem mais de 40 vai lembrar. Vocês lembram daquela carteirinha de colégio que a gente tinha antigamente? Que aí você colava a sua fotinha e dentro tinha as notas e aí tinha a presença do aluno. Quem lembra disso?
Isso, é porque vocês estão velhos, é por isso que tá assim. Aí tinha o uniforme que você tinha que usar e tal. E eu me lembro que naquele contexto, a turma tinha lá os deveres do homem cristão. Aí tinha uma série de regras que tem que usar calça tal, camisa tal, não pode vestir tal cor, não pode assistir canal de televisão, não pode isso, não pode aquilo. E era uma renca de coisas, a gente falava assim, mas pode viver, gente? Porque não pode nada, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, e não, até a cor da roupa que você usava era controlado. E aquilo fazia com que as pessoas achassem que estavam próximas de Deus. A igreja teve muito desse moralismo por muito tempo, e isso não tem nada a ver com santidade, nada a ver com santidade. Não tem nada a ver com ser um povo santo e separado ao Senhor, nada a ver. Percebam que o apóstolo de Jesus começa dizendo no verso 13, portanto. E aí algumas versões de vocês, especialmente quem está com a Bíblia na revista atualizada e na revista corrigida, está escrito cingindo. Cingindo a mente de vocês, estejam prontos, preparados para agir. Ele manda vocês tomarem cuidado, ele manda vocês estarem atentos, é uma linguagem militar aqui. Mas ele manda vocês olharem para a vida de Jesus e para a vinda de Jesus. E daí ele fala, pessoal, vocês têm um paradigma. Ele vai citar Levítico 11 e Levítico 19. Levítico 11, 14 e Levítico 19, 2. E ele diz assim, Deus é santo, então que vocês também sejam santos. Isso é muito legal. Porque a gente pode elencar alguns princípios sobre uma vida santa, de um povo santo. E eu queria que você anotasse, por favor, porque percebam como ele começa, no verso 13. E o primeiro princípio é esse, quando ele usa a expressão portanto. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, levando em consideração tudo o que foi feito por vocês. E o que foi feito por vocês? Deve ter umas 4 semanas que eu tenho pregado 1 de Pedro. O que foi feito por vocês? Verso 2 e 3, vocês foram eleitos. Versos 1 e 2, vocês foram eleitos. Versos 3, 4 e 5, vocês foram regenerados. Versos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vocês foram salvos. Gente, olha para mim, anota isso, pelo amor de Deus, na sua Bíblia. Santidade não é conquista. Vida santa é atribuição de Deus. Olha para mim mesmo, por favor. Santidade é uma atribuição de Deus. Você é santo. Cristãos são santos. Cristãos já são separados. Cristãos já receberam a santidade. E esse para mim é o tema mais curioso do Evangelho. Especialmente porque no nosso Brasil, e eu tenho conversado com vocês sobre Deus ser o agente da salvação. Mas a gente não consegue aceitar a graça de Deus. E aí, alguns de vocês já estão pensando assim, aonde eu entro nesse negócio? Aonde eu entro aí? Eu sempre aprendi que eu tinha que fazer alguma coisa para ser santo, para ser separado, para parecer com Jesus. Tá, calma, eu estou começando. É necessário, em primeiro lugar, que você entenda que uma vida santa, uma vida separada, é uma atribuição de Deus a você. É uma dádiva de Deus para você. Pessoal, é impossível seres humanos serem aceitos pelo Deus Criador pelos seus próprios esforços. É impossível. Vocês jamais vão conseguir. Vocês nunca vão conseguir ter o status de Deus para agradá-lo. Qual é a obra do Senhor aqui? Deixa eu tentar ser bem claro para fazer 2 implicações e aplicações com vocês. A obra do Senhor aqui é da sua posição. Posição. Efésios capítulo 2. Vocês eram filhos da ira, vocês eram condenados ao inferno, vocês eram inimigos de Deus.
E o que o Pedro está falando que Deus fez com vocês? Ele foi lá e buscou vocês. Ele trouxe vocês. Vocês não conseguiriam vir. Era impossível. Na linguagem de Paulo aos Coríntios, acompanhe comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Observem o apóstolo de Jesus dizendo isso, no capítulo 1, no verso 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, olha que engraçado agora, aos santificados em Cristo Jesus. O que os cristãos são diante do Deus Criador? Santos. Santos. O que Deus fez com vocês na linguagem de Jeremias? Vocês eram uma espécie de prostituta na zona. Era isso que Jeremias fala do povo de Deus. Imunda, suja, completamente abarrotada de pecado. E o que Deus fez com vocês? Deus pegou vocês, arrancou vocês do meio desse lugar, trouxe vocês para o lado de fora e Ele deu um banho em vocês. Ele lavou vocês inteira e deu um banho de loja em vocês. E botou vocês lindos e perfumados. Por isso, quando Deus olha para vocês, o que Ele está vendo? Ele não está vendo Rômulo. Ele está vendo Cristo. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando Deus olha para mim, Ele não está me vendo, Ele está vendo o Filho dEle. Quando Deus se relaciona com você, há um escudo em você. Por isso que você ora em nome de Jesus. Isso faz a obra de Jesus ser gloriosa. Porque a santidade de Jesus foi atribuída a você. Você era filho da ira. O único filho de Deus é Jesus. Só que a ira caiu sobre Jesus e a filiação dele veio para nós. Por isso que a gente é filho de Deus. Cristo é santo, eu sou santo. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele vê um povo santo. A gente vai trabalhar isso no capítulo 2, verso 9. Irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Porque aqui eu faço 2 apontamentos e uma aplicação prática. Entendendo que ser santo é algo que é de Deus para nós. Nós recebemos o que é de Cristo. Nós recebemos o que nós não merecemos. Não há lugar, meus irmãos, para legalistas, para moralistas no nosso meio. Porque o problema do moralista é que ele se esconde atrás de regras. Porque ele tem problema com fraqueza, ele tem problema com controle, ele tem problema com caráter. Então, como ele é inseguro diante de Deus, ele cria um monte de regra para que aquele negócio se mantenha longe de mim. Então, ele começa a ser o padrão da fé dos outros, inclusive. E aí ele começa a julgar a vida de todo mundo. E muitos de vocês, às vezes, vivem uma escravidão dos infernos, porque não entenderam a liberdade de Cristo Jesus. Não entenderam a liberdade de pertencer a Jesus e de sermos santos porque Ele é santo, e não porque a gente tem uma mania psicótica de controle e quer controlar a vida das pessoas e o comportamento de todo mundo. Mas, por outro lado, não cabe no meio de nós libertinagem, não cabe no meio de nós isso. Mas por que isso não cabe no meio de nós? Porque nós recebemos a santidade de Cristo. Então nós não vamos jogar o nome de Jesus na lama, achando que a gente pode dar lugar ao pecado porque Ele nos deu a graça dEle. Meus irmãos, o que isso precisa gerar em nós? A alegria pelo amor de Deus. A salvação de Jesus tem que gerar na gente alegria. E olhar, entender que sem mérito, sem merecimento nenhum, sem fazermos nada por isso, o Senhor nos amou. O Senhor nos deu um status que não merecíamos. Irmãos, parem para pensar. De verdade, olha para a sua vida. Se você tiver a cara de pau de falar que você merece ser salvo hoje, você não sabe quem é você, muito menos quem é Jesus. Você não entendeu o Evangelho.
Porque o século XXI tem um problema muito sério. Sabe qual é? A gente não é tão mal assim. Isso é algo muito sério. A gente não é tão ruim assim. Eu concordo que existe alguma forma de bem. A gente ajuda pessoas, a gente cuida das pessoas. Agora, isso não é suficiente para o Senhor. Nós somos condenados naturalmente. Seres humanos são condenados naturalmente. E Cristo foi condenado no nosso lugar. Então, isso tinha que gerar na gente alegria, um sentimento de amor pelo Senhor, uma devoção pelo Senhor. Paulo ora pelas igrejas às quais ele passa, especialmente a de Éfeso, dizendo assim: eu oro para que vocês consigam compreender a grandeza da obra de Jesus na vida de vocês. Eu oro para isso. Meus irmãos, peçam ao Senhor para que vocês possam compreender a grandeza da obra de Cristo na vida de vocês. O resto é paganismo, gente. O resto é vida pagã, é religião pagã, não é Cristo. Ele é santo e por isso nós somos santos. Então, quando você usar aquela fatídica expressão, mas eu não sou santo, faça uma ressalva com isso. A sua posição é de filho, você é santo. Você é filho amado, você é santo. Porque Cristo é santo. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Agora, eu sei que o seu grande dilema aí agora é o seguinte: Pastor Rômulo, mas eu vivo com o pecado na minha porta. Eu sei, eu também. Sou humano, tenho carne, estou morrendo assim como vocês. Olhe as minhas olheiras. Então vamos olhar o verso 13, porque se a salvação é uma atribuição de Deus, eu quero que vocês percebam quando ele diz: estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Gente, um povo santo tem a santidade atribuída, mas tem uma outra coisa muito legal. Quem está com uma versão escrita cingindo-vos é legal. E talvez seja o que expresse melhor aqui. Bom, eu brinquei hoje pela manhã, e foi a melhor ilustração que veio na minha cabeça, não consegui pensar em outra. Meninas, vocês quando usam vestidos ou saia e começa a chover, aí o que vocês têm que fazer para não molhar a barra da saia? O que tem que fazer? Dá aquela levantadinha básica, não é isso? E aí vai naquela, não é assim? Rapidinho, dá o trotezinho para não cingir. Exatamente isso. Como é que era uma roupa do primeiro século? Como é que era uma roupa de um judeu romano do primeiro século? Ela ia até o chão e eles amarravam ela com um cinto aqui, ok? O que o apóstolo de Jesus está fazendo? Se vocês tentarem andar rápido, vocês podem tropeçar na roupa de vocês, vocês podem pisar e vocês vão cair. Cuidado! Então, amarrem a roupa de vocês para que vocês possam andar mais rápido. É isso? Essa é a ideia que ele está usando aqui. Andem mais rápido, vocês têm um foco, vocês têm um alvo. E qual é o foco e qual é o alvo? Ele usa a expressão mente. E Pedro está usando a expressão mente para falar do seu homem interior. Pedro está falando do homem interior. Pedro está dizendo assim: sejam muito rápidos, sejam ágeis, para vocês cuidarem do coração de vocês. É isso que o Pedro está dizendo. Sejam ágeis para cuidar do homem interior de vocês. Mas ele vai mais além. Ele diz assim: usa uma linguagem bélica, militar. Numa guerra, gente, o John Piper, uma vez eu vi uma pregação do John Piper falando isso, eu achei muito interessante. Numa guerra, se você está numa trincheira, e aí imagina um filme de guerra que você assistiu, se você está numa trincheira, qualquer graveto que quebre, você já começa a olhar porque pode ser um inimigo chegando. Qualquer coisa que mexa e sopre diferente, você já começa a ficar um pouco mais assustado. E é essa questão que ele está dizendo: preparados para agir, alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus for revelado. Santidade é atribuída, meus irmãos, mas santidade é um longo caminho a ser percorrido. O que eu quero dizer com isso? Gente,
olhem para o homem interior de vocês. Quando eu estou falando a palavra homem interior, eu estou querendo dizer, olha para o seu coração. Olha para o seu coração. Turma, o que brota lá de dentro do coração de vocês? O que brota lá de dentro? Seus desejos, suas paixões, suas vontades. Quais são? Quais são os seus pensamentos? Quando você está com pessoas, esquece quem está em volta de você. É o homem interior. É você olhar para você. É você e Deus. Só Deus, Jeremias 17, vê o que está aí dentro, ninguém mais. Só Deus sabe. Tem coisa que nem você sabe que está aí dentro. Só Deus sabe. Quais são os seus desejos? O que brota de nós? É um longo caminho a ser perseguido, porque Lutero dizia isso, eu sou ao mesmo tempo santo, justo, mas sou pecador. Há uma natureza há uma natureza adâmica caída ainda em nós. Ela ainda subsiste com a natureza nova de Cristo. E é um caminho a ser perseguido todos os dias, meus irmãos. É um caminho de vigilância. É um caminho de cultivar as virtudes do reino no coração. Percebam como nós somos. A nossa geração, por exemplo, é uma geração rápida para julgar. A gente ouve pouco. A gente tira conclusões precipitadas rapidamente. A gente fala do que não deve, dá opinião do que não precisava, fica irado com o que não tinha que ficar. A gente dá valor ao que não precisa. Percebam? Uma sociedade doida, louca, com valores completamente transviados. O que brota do seu coração? E aí, eu acho que a aplicação que eu tenho que fazer aqui com vocês é a seguinte: não flerte com o pecado. Gente, não brinquem com o pecado. Não brinquem com isso. A expressão utilizada aqui pelo Pedro é a mesma que ele vai usar para Satanás depois, quando ele diz assim, cuidado, gente. O diabo, o adversário de vocês, ele anda ao derredor. Ele anda em volta de vocês procurando alguém para ele poder devorar. Não brinque com o pecado. Não brinquem com isso. Viver com Deus, gente, é uma graça enorme, é maravilhoso. E aí, deixa eu te falar o seguinte, às vezes vocês ficam com medo quando eu falo assim, não brinque com o pecado. Não é para você ficar com medo, é para você ficar triste. Porque pecado, a gente acha que, nossa, o pecado vai me separar de Deus e vai me jogar no inferno. Não, gente. Deus tem o nome de vocês gravado na palma da mão dele. Deus não vai esquecer de vocês. Porque Deus olha para Jesus. A relação de Deus com a gente não é essa relação pagã de um Deus que está sanguinolento atrás da gente e é o primeiro passo em falso que a gente der, Deus arranca a nossa cabeça fora. Para! Isso é algum Deus grego, não é Cristo. A vida e o pecado na nossa vida, ele é terrível porque ele entristece o Senhor. Ele entristece a Deus. O problema é aqui. Vocês não precisam ter medo do Senhor. Vocês chamam o Senhor de Pai. O cristianismo dá essa relação da gente com o Criador. A relação de vocês com o pecado não tem que ser uma relação de medo de ir para o inferno, porque Cristo já passou o inferno no lugar de vocês. A questão toda é não valorizarmos essa obra por causa de uma emoção passageira, por causa de uma alegria passageira, um prazer fortuito. Negociar os valores de Cristo e do reino por causa de quê? Acabar com a vida da gente, da família da gente, das pessoas que estão à nossa volta, pelo quê? É cuspir em Cristo de novo, é crucificar o Senhor de novo. Então a relação da gente com o pecado, ela tem que ser uma relação de tristeza. E não de medo de Deus, mas é tristeza. Porque é assim que ele fica com a gente, quando a gente abre mão dele. Então, pessoal, não flertem com seus limites.
Não flertem com os limites de vocês. Resguardem o coração. E aqui, a aplicação que eu faço é a seguinte. Conversando com um pastor essa semana, amigo, ele estava dizendo algo muito interessante, falando: Rômulo, o que falta na igreja brasileira não é pregação da Bíblia necessariamente. As igrejas estão cheias, pessoal. E louvado seja o Senhor por isso. Mas o que falta nas igrejas são crentes discipulados. O que falta são discípulos de Jesus. Gente que entende como é que você vai vigiar. É o nosso período de oração e conversa com Deus. Que esse é o mais difícil da gente manter. Mas não é só isso não. São lugares em que só a fé cristã vai te dar isso. São lugares em que você tem segurança para poder dizer para irmãos que seu casamento está com problema. E que você está com problema. E que a sua vida não vai bem, obrigado. Porque falta discipulado. E ninguém vai chegar para você e dizer: eu no seu lugar faria isso. Para! Eu tenho ensinado isso para vocês. Vamos até a Escritura e vamos ver o que o Senhor fala sobre isso. Vamos orar a Escritura. E vamos deixar o Espírito agir no meio de nós. O que está faltando é gente discipulada. Porque se nós não formos maduros na fé, meus irmãos, a gente cai e aí a gente não aguenta. Porque o que se constrói fora disso é religiosidade e paganismo. E a verdade do reino é diferente, a verdade de Jesus é diferente. É um espírito que une o povo em volta do seu Cristo através da palavra. Somos o povo da palavra. Nos instruímos na palavra, oramos a palavra. E temos comunhão pela palavra e discipulamos uns aos outros pela palavra. E é isso que eu tenho tentado ensinar para vocês. Para que a gente vigie essa dimensão pessoal é importante, mas a dimensão comunitária não tem como faltar. Um povo santo, gente. Um povo santo tem a sua santidade atribuída. E tem a santidade como um alvo a ser caminhado, buscado. É um alvo. Vigiem sempre, não com medo, mas por favor, com temor ao Senhor e com tristeza. Mas em terceiro lugar, observem ainda no verso 13, algo que é maravilhoso desse texto, quando Pedro diz assim: aonde vocês vão colocar a esperança de vocês? Ele diz: na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Um povo santo, meus irmãos, recebeu de Deus essa atribuição. Vocês são o meu povo santo. Vocês trabalham todos os dias contra o pecado na vida de vocês. Mas em terceiro lugar, vocês entendem, tem duas interpretações aqui para esse versículo. A primeira eu acho muito ruim, para esse pedaço. A primeira tenta traduzir o texto original dizendo assim: olha, Jesus Cristo se manifestou lá atrás, nós vimos a graça salvadora dele, então vocês são abençoados por causa disso. Eu acho essa explicação ruinzona, eu não gostei dela não. Eu acho que o que o Pedro está querendo dizer aqui é o seguinte: gente, vocês vão ser santos de uma vez por todas quando Jesus Cristo voltar. Eu acho que a gente precisa entender isso. Eu conversava com os irmãos hoje pela manhã. Eu sou nascido e criado na igreja, gente, mesmo. Eu era daqueles meninos, quando eu era pequeno, eu era desses meninos que passavam embaixo do banco da igreja, assim, ó. Aqueles moleque atentado, que vivia correndo. Seu Florindo, se me visse, ele ia brigar, puxar minha orelha até não poder mais. Uma vez, o pastor da igreja parou o culto, que eu dava cada chute no meu irmão, eu era pequenininho. Culto rolando, o pastor pregando, e, cara, eu dava cada chute no meu irmão. Aí o pastor parou a mensagem e falou assim: hein? Quem é a mãe desse menino aqui? Vai pegar ele não? Eu era desse tipo de menino. Eu acho que em mais de 30 anos de igreja, eu acho que se eu ouvir, dá para contar nas mãos o tanto de mensagens que eu ouvi sobre a volta de Jesus. O máximo que eu ouvia sobre a volta de Jesus era: Jesus virá outra vez. Mais nada, não ouvia mais nada. Eu não me lembro de ouvir sobre a voz de Jesus, sobre a volta de Jesus. Não me lembro, mesmo. E as implicações que eu vejo são simples, irmãos. Eu nasci de 84 para cá. Eu não sei como era antes disso. Eu vou me lembrar da vida mesmo 88, 89, eu vou me lembrar do que existia. Antes disso,
Chupava chupeta e usava fralda. A gente tem uma moeda boa. A gente tem uma moeda boa nos últimos 30 anos. Acho que é 26, né? 94 para cá. A gente tem acesso a muitos bens de consumo, gente. Olha cada uma máquina de ar-condicionado dessa. Quem imaginava que a gente já está vivendo isso? Vocês têm telefone, celular aí, desses que vira de cabeça para baixo. Vocês vão ao supermercado, no mínimo, uma vez por semana, a maioria de vocês, no mínimo. Eu sou da época que a gente ia ao supermercado uma vez no mês. Quando meu pai recebia, aí fazia aquela compra de 3 carrinhos, e depois, meu irmão, acabou. Vai viver com o que tem, vai matar a galinha que tem no quintal. Não era assim que a gente vivia? Então, a vida para nós, especialmente brasileiros, ela tem ficado muito mais cômoda. A gente tem mais acesso à saúde, a gente tem mais acesso à educação. A maioria de vocês, por exemplo, os filhos estão na universidade, ou vão entrar. A gente tem mais acesso a isso. Os nossos pais não tiveram isso. Nossos avós nem imaginavam isso. Não tinham esse negócio. Por favor, não tinham isso. A gente tem. E a vida começa a ficar boa, né? A vida começa a ficar legal. Hoje foi um dia incrível, por exemplo. A gente estava lá, uau, vamos torcer, meu candidato ganha, não ganha, ganha, não ganha. É legal esse negócio de votar, né? Você fica pensando assim, puxa, como é que vão ser os próximos 4 anos? Parece que está na mão da gente, né? A gente até acha que está na mão da gente. A gente esquece até a soberania de Deus, a gente fala, não, a gente que vai definir e tal. É muito legal isso. A gente está muito enrolado aqui, cara. Sabe o que é legal? Eu estava falando isso de manhã. Você vai sair daqui a pouco. Aí você vai parar ali no Capixabão e pedir um mega hambúrguer com 8 pães, assim, ó. Hoje em dia a gente come hambúrguer com garfo e faca, né? Rapaz, nenhum imperador da Idade Média comia como vocês comem. Imperador. Nenhum imperador da Idade Média tinha uma geladeira como a que vocês têm, abarrotada de coisa. Aí você fala assim, não, pastor, você está de brincadeira. Ele não tinha geladeira, meu filho. Ele não tinha geladeira. Não tinha essa fartura que você está imaginando, não. Ele não tinha condição de ir lá e pegar a carne e congelar. Não tinha isso, meu filho. Tinha que caçar o negócio. Ninguém teve isso. Só essa população de 200 anos para cá é a gente que tem esse conforto. Ninguém teve isso. Aí, meu irmão, deixa eu falar um negócio com você. Hoje a gente morre tomando Captopril aos 90 anos, botando embaixo da língua, para a pressão baixar. Nenhuma geração era assim. Pensa nisso e vê se dá vontade de ir para o céu. Vê se dá vontade de ver Jesus. Dá nada. A gente chama ele de Genésio e manda embora. Ninguém quer saber de Cristo. Isso não é, a vida eterna não é uma hipótese até morrer alguém do seu lado. Aí você fala, rapaz, será que a próxima senha é a minha? Nesses meses, então, aí que a coisa aumentou. Gente, o Pedro, ele está dizendo uma coisa curiosa que a gente tem conversado. O que é que vocês preferem? A manifestação de Jesus ou ficar dizendo que César é Deus? Vocês preferem que Jesus volte ou vocês preferem viver na Babilônia? O que é que vocês querem? 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa fé em Jesus se resume só a esse momento, só a essa vida, só a esse período, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E Paulo ainda vai citar Isaías dizendo, comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Pessoal, o corpo de vocês tem que morrer para um corpo santo renascer. Eu sei que vocês estão matizando o cabelo, eu sei que vocês estão alongando a unha com gel e mexendo com ela de um lado para o outro, eu sei que é creme de cima até o pé, para tentar segurar o que não dá para segurar, porque vai cair, filho. Jesus tem que voltar para esse corpo ser glorificado. Jesus tem que voltar para você ter um novo corpo, uma nova natureza você já tem, mas a volta de Jesus é a santificação da nossa carne. A gente passa domingo de Páscoa em cima de domingo de Páscoa, a gente não consegue entender por que o Nazareno teve que ressuscitar dos mortos. Porque você tem que ressuscitar dos mortos.
E é por isso que ele ressuscita, para você ter um corpo santo como o dele. Mas não é só isso, gente. Até quando vocês querem viver com essas lutas internas? Até quando vocês querem viver sendo afrontados por Satanás, sendo afrontados pela própria carne de vocês, em muitas ocasiões se entristecendo por causa do pecado? O espírito que habita dentro de vocês não consegue conviver com isso, se é que vocês levam a fé cristã a sério, se é que vocês levam Jesus a sério. Cristo tem que se manifestar, meus irmãos, para que o pecado seja de uma vez por todas enterrado, e Satanás, os demônios, que eles sejam jogados no inferno, junto com os ímpios que não têm o Senhor. Nós precisamos da manifestação de Jesus para trazer um novo céu e uma nova terra. O processo de santificação da gente termina quando nós virmos o Senhor. É por isso que a gente precisa clamar pela volta de Jesus, e querer a volta de Jesus, e querer nos encontrar com Ele. Nós precisamos disso, meus irmãos. Ou se é que a gente se contenta só com os banquetes da Babilônia. Se isso é o que satisfaz o nosso coração, a gente está com um grande problema. Em último lugar, verso 14, 15 e 16. O Pedro fala uma coisa muito interessante. Percebam, meus irmãos, quando Pedro diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Esse é o mesmo termo que o apóstolo Paulo cita em Atenas, quando ele fala para os atenienses, e o Lucas registra isso, ele diz: Deus não levou em conta o tempo que vocês estavam na ignorância. Deus não levou em conta o tempo que vocês não conseguiam nem compreender quem era Jesus, que vocês não conseguiram compreender o que era a palavra de Deus, quando vocês não conseguiram compreender quem era um Deus criador, redentor e o santificador. Ele não levou isso em conta. Mas ele diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Isso aqui é incrível, gente. Nas últimas semanas, uma das coisas que foi um grande debate nesse métier gospel foi o papel da palavra de Deus. Qual é o papel da palavra de Deus? Eu acho isso aqui muito legal. Porque o Pedro, quando vai se referir ao Deus Criador, ele cita um livro que vocês normalmente pulam quando leem, que é Levítico. Não, e é chatíssimo, é um livro, pai. Se você não consegue entender o que está ali, você fala: deixa eu pular para Números, deixa eu ir embora para Deuteronômio, que Levítico, aquele negócio de passa sangue para cá. Tem um rapaz que eu acompanho ele à distância, né? Eu queria acompanhar ele mais de perto, mas ele flerta com o Evangelho, e aí esse ano ele começou a ler a Bíblia, e ele falou: pastor, sempre que eu tiver dúvida eu vou falar com o senhor. Eu falei: beleza, e ele me busca pelo Instagram. Aí ele começou bem o ano, terminou Gênesis rapidinho, me mandou 200 mil áudios com dúvida, e eu fiquei até de madrugada respondendo ele. Aí passou um mês, 2, aí ele me mandou Êxodo. Gente, para aquele homem terminar Levítico, está acabando um ano e Levítico não acabou ainda. Mas foi interessante, quando ele terminou Levítico, ele falou assim: é muito sangue, né, pastor? É muito sangue. Graças a Deus o sangue de Jesus já foi derramado e não precisa de nenhuma daquela panaceia e papagaiada passada. Aquilo já foi. Mas é interessante que Calvino dizia isso: quando eu olho para a lei de Deus e quando eu olho para o Antigo Testamento, gente, por favor, tem muita coisa que caducou. Hebreus diz isso. A lei cerimonial não serve para nada. Para nada. O que serve matar cordeiro e oferta? Não serve para nada. Nada. A lei civil não serve para nada. No máximo vai te dar princípios para talvez te guiar. Por exemplo, sei lá, a gente estava falando de ajudar os pobres aqui. Lá no Antigo Testamento a gente tinha a lei do respingo e várias leis da semeadura e tantas outras coisas que eram leis de mobilidade social. Mas aquilo não serve para nós. A gente vive em democracias liberais do século XXI, aquilo não serve para a gente. Mas a lei moral, essa não só vale
Como é a pergunta que eu faço para vocês: o que é que vocês vão fazer a eternidade inteira? Na eternidade inteira, olha para as tábuas de Moisés. Vocês não vão ter outro Deus além do Senhor, vocês não vão fazer imagem nenhuma, vocês não vão santificar só o dia do Senhor, vocês vão santificar todos os dias, porque todos serão santos ao Senhor. Vocês nunca vão usar o nome de Deus em vão, vocês não vão honrar só pai e mãe, vocês vão honrar uns aos outros e ao Senhor. Vocês não vão matar, vocês não vão roubar, vocês não vão adulterar, vocês não vão cobiçar, nem o boi, nem a casa, nem a mulher do teu próximo, a eternidade inteira. Por isso Calvino dizia: quando eu olho para a lei me mata, então eu tenho que ir para o Evangelho, eu preciso ir para Jesus, porque Ele que me salva. Mas Jesus olha para mim e Ele me diz: Rômulo, seja como eu sou, seja santo, como eu sou santo. Então não existe uma incompatibilidade entre Antigo e Novo Testamento. Pelo contrário, é uma revelação inteira. Isso é interessante, porque se uma vida santa, gente, ela é atribuída a nós por causa de Jesus, se ela é progressiva, a gente vai lutar e ela vai se manifestar de maneira expressiva na volta de Jesus. Vida santa é imitação. Imitação. Mas qual imitação, pastor Rômulo? A imitação não é de quem está do seu lado. A Janete não precisa olhar para a Angélica e a Angélica não precisa olhar para a Janete. Não é esse o paradigma. O nosso problema é que normalmente a gente se julga pelos outros. Não. Nosso paradigma é o Deus Criador. Já sei que você vai dizer assim: cadê Deus, pastor Rômulo? Eu não consigo vê-lo. Como é que eu vou imitar alguém que eu não veja? Eu sei. Mas eu queria dizer para você que Deus já veio nessa terra. Deus já teve 2 braços e 2 pernas como vocês. 2 olhos, andava, nasceu da barriga de uma moça, cresceu numa Galileia, foi refugiado, viveu no Egito, voltou de lá, deve ter vivido ali como carpinteiro, possivelmente. O seu pai era carpinteiro, ele era filho de José, o carpinteiro. Então, numa sociedade em que normalmente filhos continuam o legado dos seus pais, Cristo muito provavelmente era carpinteiro até os 30 anos, quando Lucas vai dizer que ele começa o ministério dele. Deus já esteve nessa terra. Alá não esteve nessa terra. Os orixás não estiveram nessa terra. Mas Jesus veio a essa terra. Jesus não só sabe como vocês vivem, mas Ele sabe como é ser tentado. Isso é Hebreus capítulo 4. Vocês querem ver Deus? Olhem para Ele. Olhem para o Deus de vocês. Olhem para Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João estão cheios de como Ele era, defendendo as mulheres, defendendo homens, curando enfermos, expulsando demônios, protegendo crianças, acolhendo quem precisava, sabendo que as pessoas tinham uma intenção má com ele, sabendo que no grupo de amigos tinha gente que ia trair ele, ele sabia exatamente quem era e qual era a atitude dele. Sabendo que ele veio para ser entregue, sabendo que ele veio para morrer, ele estava aqui. Olhem para Jesus, olhem para Jesus. Vida cristã é sobre Jesus. É sobre como imitar Jesus. Imitação, gente. Sejam santos porque Jesus é santo. Sejam como o Senhor de vocês. Olhem para Ele. Já está na cara da gente. Para a gente analisar, para a gente olhar. Agora olha só. Quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando do Jesus revelado pela Escritura. E isso aqui é muito interessante. O problema é que hoje em dia, o que a gente faz? Procurando respostas, a gente pega todas as teorias e aí a gente cria um Jesus para nós. A gente vai para a Bíblia e a gente cria um Jesus para nós. Então hoje em dia existe Jesus progressista, Jesus marxista, Jesus liberal, Jesus conservador, tem Jesus coach, tem o Jesus luz, tem tudo quanto é tipo de Jesus que vocês puderem imaginar. Tem Jesus psicanalista, psicoterapeuta, tem Jesus para dar com pau aí. Para.
Deixa a Bíblia falar com você. Comece por Mateus. Nessa semana eu tirei para ler gradativamente o Evangelho de Marcos. Eu fui surpreendido com uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu escrevi sobre isso porque ele encheu meu coração tanto. Em 6 capítulos, Jesus está no meio da multidão 15 vezes. 15 vezes. Olha que coisa, em 6 capítulos. Ele não está sozinho em momento nenhum. Ouvindo, servindo, curando. Olha a diferença da gente. Em casa, debaixo do cobertor, em posição fetal, pedindo o mundo para cair, acabar em barranco, porque a gente não quer ver ninguém. Enquanto isso, Jesus está no meio da turma, atendendo o que eles precisam, ouvindo o pessoal, orando com o pessoal, interpretando eles da melhor maneira. Gente, isso é cristianismo. Salta para a vida, salta para o coração, salta para além. É mais do que nosso comportamento, é nossa forma de viver, é sobre Jesus. Sejam como Jesus. E aí eu quero chamar os meninos aqui na frente, que eu quero terminar assim. Eu vou terminar um pouquinho diferente do que eu terminei de manhã. Pessoal, esse negócio de imitação é poderosíssimo. Poderosíssimo. Nós somos uma igreja de 160 anos de Brasil. 161 agora. Meus irmãos, é sem precedentes o que está acontecendo na história brasileira. E o que eu quero dizer? Os nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, sempre foi muito comum, até por conta da teologia, eles misturarem, por exemplo, campanha política e igreja. Nossos irmãos sempre fizeram, infelizmente, isso. Mas a gente está vendo um fenômeno terrível, eu diria demoníaco. Irmãos utilizando, pastores utilizando, líderes utilizando púlpitos de igreja como palanque eleitoral. Olha bem para mim. Isso vai dar ruim. É questão de tempo. Questão de tempo. Vai dar escândalo. Anota, pelo amor de Deus, vai dar problema. E isso está acontecendo com igrejas históricas, porque isso é um fenômeno novo. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Vai dar errado. Anota, eu estou dizendo, vai dar errado. Só que, pelo amor de Deus, lá na frente, quando der errado, não culpem a Jesus. Não é culpa dele. Jesus não tem nada a ver com isso. Isso são homens que têm feito. Por isso, não seja guiado por mim. Vocês têm um pastor. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o pastor de vocês. O meu ofício é transitório. Eu posso cair. E amanhã, vocês vão estar estendendo a mão para me resgatar. No reino não há maiores ou menores. Não existe o ungido do Senhor. Esquece isso. Ungido é Cristo e todos nós. Amanhã ou depois, não se afastem da fé por conta de questões que fizeram com vocês. E talvez alguns de vocês estão afastados da fé em Jesus por coisa que pessoas fizeram. Jesus não tem nada a ver com isso. É sobre Jesus, gente. É sobre Cristo. Não é sobre a igreja presbiteriana. Essa igreja eu amo, é uma bênção, eu vou dedicar os meus dias a ela. Mas é sobre Cristo. É sobre o reino. É sobre o Senhor. Então, não olhem para líder A, B, C ou D. Não olhem para instituições A, B, C ou D. Sejam guiados pelo Senhor. Sejam guiados por Jesus. A gente está precisando trazer o Senhor de volta para a igreja. Ele é o dono dela. A gente está precisando de Jesus de volta para a igreja. O Evangelho liberta. E vocês são livres para ser santos. Isso é lindo. E eu quero que você tenha um tempo em oração, pedindo ao Senhor para sondar o seu homem interior. E para você perceber
quão comprometido com Jesus você está? Quão comprometido com o Senhor você está?